Boa noite, bom dia, boa tarde, maravilhosas. E aí, mais um encontro semanal do bate-papo com a Isa, com a mentoria em grupo, não é isso? E hoje, meninas, eu trouxe um assunto para lá de especial. Embora eu já tenha falado sobre isso outras vezes, eu decidi fazer um intensivão, sabe aquela coisa assim, tipo professora, né, que vai lá dar aula, depois você vai lá e tem a aula de reforço. E é um assunto que é de total importância para todas vocês que estão aqui. Muito, 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 né? E já aproveitando aqui para falar que semana que vem é meu aniversário, no dia 10. Estarei numa viagem, né? Meu marido fez uma surpresa, me deu uma viagem de presente para que a gente possa visitar as vinícolas. Então, eu estarei semana que vem no sul, né? Eu viajo na terça-feira, então vocês vão sentir saudades de mim. Não teremos nosso encontro, né? Assim, mas eu estarei pensando lá em todas vocês, com certeza. Eu sei que vocês vão estar lá, né? Vibrando por mim, pelo meu aniversário, para que eu aproveite muito. Então vamos lá, meus amores. O que que eu resolvi trazer hoje? Eu trouxe hoje uma experiência aqui que é o seguinte assunto. Todas vocês, seja nos meus encontros individuais ou aqui no protocolo Mente Magra em 6 Passos, né? Eu já fiz, inclusive, uma aula só sobre compulsão alimentar e ansiedade. E o que que acontece? Vocês têm na sessão de vocês, e eu já até recomendei essa ferramenta aqui, que é o protocolo CCA, que é Controlando a Compulsão Alimentar. E eu resolvi trazer o protocolo aqui com a seguinte ideia. Isa, mas aí você vai fazer o exercício com a gente? Como que vai funcionar? A ideia é que eu faça com vocês a atividade, mas eu quero trazer um plus. Eu quero trazer a ideia, o porquê tão desafiador a nossa relação com os alimentos. Porque nós estamos trabalhando a relação nossa com os alimentos, né? Assim, as minhas emoções. Se eu sou capaz de passar pelo desconforto de não ter aquele hábito que eu tinha sempre habitual, não é assim? Nós utilizamos técnicas das mais variadas ferramentas. Vocês viram que eu coloquei um depoimento maravilhoso no grupo, tá? Sobre a importância de eu fazer a meditação. Algumas, né, chamam de meditação, mas é a técnica Hertz, que é uma técnica de reprogramação mental e vibracional. Em alguns processos a gente já usou, em outros, né? Cada menina aqui está num estágio aqui de evolução no processo de emagrecimento. E quando eu começo a entender o significado, o meu entendimento sobre o assunto, eu começo a passar então para minha mente, para as minhas emoções, que eu estou mudando, que eu estou fazendo uma conexão neural diferente e que está me levando à minha neuroplasticidade. E aí, o que que acontece? Nós somos muito resistentes à mudança. Mudança de horário, mudança de comportamento. E falar da relação alimentar, ela também exige esse olhar minucioso nosso. Porque eu quero mudar o meu comportamento, o meu relacionamento com a comida,
mas eu vou precisar me exercitar. E aqui eu não estou falando de exercício físico, não. Aqui eu estou falando das minhas emoções, de como eu estou exercitando o meu comportamento, de como eu estou exercitando o meu hábito e como eu estou exercitando as minhas emoções. Então, se no momento eu começo a acreditar que é só a pessoa que fala assim, eu quero emagrecer, eu só ir lá na academia e seguir dieta, se isso, gente, fosse o suficiente, não era para a população estar com uma taxa muito elevada de sobrepeso e obesidade, e também era para que facilmente todas aqui tivessem, no primeiro momento que decidiram emagrecer, tivessem conseguido manter aquele peso que foi eliminado. Então, eu vou precisar entender da relação da comida e o meu corpo. Esse exercício tem meninas aqui que já tiveram recomendação de fazer o protocolo, mas eu estou trazendo ele aqui hoje para que vocês criem mais consciência ainda de como o exercício funciona. Porque quanto mais eu entender como eu estou relacionando com a comida, e antes que vocês falem, Isa, mas eu não estou mais compulsiva. Entendam aqui, não a compulsão, mas entenda a relação de vocês com a comida, tá? Então é importante isso. Não entenda assim, não, Isa, mas eu não tenho compulsão. Não, vamos entender a sua relação com a comida, para depois entender a finalidade desse protocolo. O que a comida é para vocês. E toda vez que eu quero mudar algo, eu preciso me perguntar. Quando estamos num relacionamento, quando estamos na carreira, o que aquilo significa para mim? Se eu estou no propósito de melhorar o meu relacionamento, o meu casamento, seja, né, o que for o seu propósito, eu preciso perguntar o que aquilo significa para mim. Então, a comida, o que ela é para mim? Se eu nunca entender o meu significado, como que eu vou poder mudar, gente? Eu nem tenho noção do grau de importância que a comida tem para mim. E aqui eu vou fazer um parênteses que eu gosto muito de falar da dependência do açúcar, tá? E eu já falei várias vezes, em processos individuais eu falo, mas hoje eu vou reforçar a seguinte ideia. Se eu amo determinado alimento, um doce, um açúcar, um pão, uma determinada comida, tá? Ela vai para uma área da nossa mente, que é a área onde estão todas as nossas emoções, essa parte aqui do nosso cérebro, tá? O meu cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. E eu passo a fazer anos e anos e anos falando para mim todo santo dia, eu amo tal alimento, eu amo tal coisa, eu amo Y, X, Z. Ok, a mente entendeu que aquilo tem um valor para você muito grande e você vai guardar aquilo como se estivesse numa caixinha mesmo. Passado isso, o que vai acontecer? Eu vou então, quando eu começar o meu processo de emagrecimento, eu vou precisar entender aqui, ó, o que a comida é para mim. Eu vou precisar entender. Por quê? Se é o meu amor, se é o que eu amo de paixão, que eu não sei viver sem, que as pessoas vão dando um significado para a comida e um valor, gente, que sinceramente eu preciso cuidar disso para ver aonde é que eu estou indo. E aí eu penso assim, agora eu vou cortar isso, porque não vai fazer bem para mim. O cérebro entende que cortar é afastar, que então afastar é viver um sentimento de luto, resultado. BO, eu não vou conseguir. Eu vou causar muita dor. A mente vai falar assim: nossa, eu não quero. Ela cortou a bebida, ela cortou a comida, ela cortou o doce, o salgado, enfim.
eu preciso entender o que a comida significa para mim. Se é o doce, eu preciso entender se eu estou sendo escravo da bebida. Eu estou sendo escravo da bebida? A comida é a mesma coisa. Comer é. E por quê? Olha essa segunda pergunta, gente. Análise do ato de comer e suas motivações. Olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Esse exercício, ele é fundamental para todo mundo que quer um desejo ou de emagrecer, ou de não voltar a ter efeito sanfona, ou de entender a sua relação com a comida. Qual é a sua motivação? Porque eu preciso entender como que eu me comporto com a comida em relação a outras pessoas. A comida, gente, ela não pode tomar uma dimensão e um lugar na minha vida a não ser o nutrir o meu corpo. Eu não posso ser dependente de determinado alimento. Ah, se eu não tiver isso aqui, eu vou ficar mal-humorado. Eu preciso tomar cuidado com as minhas falas. Ah, porque se não for para eu sair e beber, então nem prefiro nem sair, vou ficar em casa. Ah, porque se não for para eu ir naquela festa e comer, então eu nem vou. Percebem? Então, comer é análise do ato de comer e quais são as suas motivações. Você está comendo por quê? Sobre ser gordo. Então, para quem é gordinho desde criança, né? Meu pai pensava que quais são, né, as influências das percepções paternas sobre o peso. E eu tenho clientes hoje que na infância a mãe achava linda criança gordinha. Ai, meu filho tá muito magrinho, vou levar no médico, né? Eu tenho que levar no médico para engordar. Olha isso. Esse menino tá magro. Eu posso no futuro ter uma relação conflituosa com a comida. Porque voltar ao meu estado de, entre aspas, magreza pode significar que eu não quero mais ser visto como aquela pessoa magra do passado. Sobre ser gordo, minha mãe pensava que se a minha mãe vivia brigando comigo, porque você tá gorda, porque isso, porque aquilo, hoje eu posso crescer uma mulher adulta com dificuldades de me relacionar com a comida, sobre o que é ser gordo, né? O que a minha mãe pensava, a influência das percepções maternas sobre o meu peso. Eu posso ter sofrido massacre, né? Tipo assim, olha, você tá muito gorda, então o que vai acontecer? A partir de agora, você vai fazer dieta. Eu posso crescer, então, com aquela pressão e hoje eu não quero fazer aquilo mais. Então, percebam que a minha relação, né, o efeito das minhas percepções familiares. Então, esse exercício é quando eu penso no que meus pais pensavam, tem o seguinte efeito em mim. Como é que a opinião familiar moldou sua autoimagem? Isa, ai, a minha mãe não falava nada. Isa, minha mãe me cobrava muito. Ah, Isa, eu nunca tive problemas. Aqui eu preciso começar a fazer o exercício, a escrever, a entender de onde vem a minha relação com a comida. Porque a minha autoimagem, dependendo do que a minha mãe falava, hoje eu posso meio que estar, devido ao meu perfil, me revoltar. E eu vou ter muita dificuldade de emagrecer sem entender isso. 2. Se eu emagrecer, eu vou. Qual é a minha expectativa, gente? Se eu emagrecer, eu vou. Qual a minha expectativa e esperança associada à minha perda de peso?
Um dos maiores erros que a gente comete, não só para emagrecimento, para tudo na vida, é colocar a minha felicidade num determinado acontecimento. E isso é muito frustrante. Tipo, se eu emagrecer, eu vou ficar feliz. Se eu emagrecer, eu vou me sentir melhor, ficar bonita. Enfim, o se eu emagrecer, eu preciso trazer essa expectativa para hoje. Porque senão eu coloco uma pressão muito grande. Senão é aquela pessoa que fala assim: quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Mas aí eu coloco uma pressão muito grande. Qual é? Eu posso estar gerando ansiedade. Agora, olha o meu terceiro, né? Efeito. Porém, emagrecer pode me trazer os seguintes problemas: reconhecimentos dos desafios e receios relacionados ao emagrecimento. Eu posso, perder as roupas que eu comprei, eu posso não ser mais aceita naquele núcleo familiar ou núcleo de amizade. Ih, fulano agora tá metida, né? Tá só fazendo dieta. Ai, meu Deus, eu vou ter que comprar roupa. Roupa tá cara, eu não tenho dinheiro. Então, eu vou precisar reconhecer o efeito negativo de emagrecer. E pode parecer piada, né? Mas não é. Por quê? Porque de repente ficar no peso é ser aceito no grupo, na escola, na família, é ninguém ficar falando na minha cabeça. Emagrecer é para mim. O que que emagrecer significa para mim? Por quê? Qual é a motivação pessoal para emagrecer? E aqui é muito legal porque a maioria das mulheres fala assim: a motivação é para saúde, bem-estar e autoestima. Aí eu falo bem na cara delas, e aqui, quem já teve essa oportunidade de estar comigo sabe. Eu vou falar assim: não é. E aí você pode falar assim: como assim, gente? Como emagrecer para mim é a motivação? Não. A minha motivação, gente, não pode ser ligada à saúde, porque se fosse, então tá todo mundo tomando veneno para não ter saúde, né? Porque a partir do momento que eu falo que eu quero emagrecer para ter saúde, eu vou lá e faço tudo ao contrário, então não é motivação. Você tem que encontrar o porquê você se sente merecedora, verdadeiramente, para que no futuro, quando eu tiver um desafio, eu vou estar muito bem alicerçada no meu merecimento. Então, isso tudo, gente, esse protocolo, né, o CCA, que é o Controlando a Compulsão Alimentar, vocês têm à disposição de vocês, mas eu estou trazendo aqui para que vocês criem ainda mais a minha percepção, a minha relação com a comida. Eu vou tratar a comida realmente como uma percepção, né? Quando penso no que preciso fazer para emagrecer, como eu me sinto? E isso pode parecer bobo, mas se eu, nesse momento, eu vejo que eu vou ter muitos questionamentos negativos, esse é meu sabotador perfeito para eu nunca começar, para eu começar na segunda e parar na terça. Então, eu preciso, isso que vocês estão vendo aqui, gente, é para depois pegar uma folhinha, né? No protocolo, ele tem espaço para responder. Aqui eu transformei em apresentação, né? Mas eu preciso explorar o meu sentimento. Porque se for algo muito, né, desafiador, é o que eu falo. Tem gente que vai colocar o seguinte: para emagrecer eu vou precisar de um tênis novo, de uma roupa nova para malhar, da academia, do professor, de ir na nutricionista e fazer dieta. Aí a pessoa vai fazendo uma continha aí por alto na cabeça dela, vai dar uns R$ 3.000 fazer isso tudo. Quando ela faz esse tipo de raciocínio, que é um sabotador, né? O que eu vou fazer, gente? Na hora, eu já vou parar.
Porque se esse estiver sendo o meu sentimento, eu não vou conseguir emagrecer, estou colocando obstáculo. Então, eu preciso entender, cada uma de vocês vai fazer e vai entender. Quando eu penso em comer saudável, eu penso que isso, gente, é outro questionamento. O que que eu tenho de crença em relação a alimento saudável? Porque assim, ó, vocês estão me vendo aqui com o meu peso. Aí vocês acreditam que a pessoa que tem um peso como o meu, que ela vai viver de salada e água. E não é verdade? Tudo é equilíbrio. Semana passada eu falei sobre a lei de Pareto, né? Do 20-80. Tudo é equilíbrio. Mas se eu sou aquela pessoa que crio birra com alimento saudável, eu estou aumentando cortisol e adrenalina. Então, eu estou aumentando níveis de ansiedade no corpo, estou fazendo com que o meu metabolismo fique lento. Olha isso, gente. Depois, para eu conseguir ter o corpo que eu desejo, eu tenho que. Então, isso significa alguma coisa para vocês? Por quê? E aqui eu já vou colocando por terra várias crenças aqui que eu recebo. Eu começo como eu estou. Isa, eu só posso dar uma volta em torno da minha casa. Perfeito. Mas se você se comprometer a dar uma volta no quarteirão aí na sua casa durante 30 dias direto, você já saiu da inércia. Você já se movimentou. E isso não requer tênis, dieta, roupa, academia, personal, só depende de você. Então eu preciso criar a minha motivação, né? Para eu conseguir ter o corpo que eu desejo. O que que eu vou precisar fazer? Mas conscientemente, gente, sem essa coisa do ai, é muito difícil, eu preciso sofrer, eu preciso ralar, não é assim? É porque essa é a ideia das pessoas, tá? A maioria. Experiências com compulsão. Emagrecer para mim é um problema. Por quê? Imagina vocês fazendo esse exercício, respondendo essas perguntas. Eu não tenho dúvida nenhuma que a partir do momento que vocês responderem isso, a relação de vocês com a comida muda, gente. Porque se eu responder que é um problema, por que que é um problema? É um problema porque eu não tenho tempo, é um problema porque hoje eu não consigo ir na academia, porque eu tô com o joelho ferrado, é porque eu vou perder minhas roupas, eu não sei, né? Eu vou ter que colocar, escrever no papel. Quando a gente escreve, gente, eu tiro da mente, né? Eu tiro do cognitivo e trago para o sinestésico, que vai me resultar no meu comportamento. 2. A última vez que eu comi exageradamente, eu comi. Então, aí já é identificar o alimento. O que que eu comi? Né? É doce? É salgado? Beleza. 3. Como eu estava? Porque chega um momento em que as pessoas vão comer, gente, estando alegre, elas comem. Estando triste, elas comem. Estando ansiosa, elas comem. Então, na verdade, eu estou comendo o tempo todo, né? Qual que era o meu estado emocional durante o meu episódio? Durou por... Foi minutos? Foi numa festa? Foi num evento? Foi sozinha? Foi comendo escondida? Né? Após esse momento, o que que eu pensei? Eu me senti culpada, eu me julguei, eu me senti um lixo, né? Eu já ouvi de tudo aqui. Muitas coisas, né? Autoimagem e percepção corporal. Então, gente, respondam, tá? Tudo isso aqui eu trouxe em forma de apresentação, mas vocês têm lá o documento, né? O protocolo. A última vez que me olhei de corpo inteiro e sem roupa foi. Gente, isso aqui é um dos maiores desafios de quem está no processo de emagrecimento. Quantas vezes eu já falei?
que nós só cuidamos daquilo que amamos, daquilo que admiramos. Quanta gente tem bichinho, cachorro, gato, né? Os pets. E aí eu vou lá, eu compro ração especial, eu dou vacina. Ai, porque tem que ser pro pelo, beleza. Você cuida daquilo, porque você ama, porque você quer bem. E para você? Então, se eu não estou me olhando, se eu não estou olhando para o meu corpo, eu não me aceito. Se eu não me aceito, não estou falando para as minhas células que eu me amo. E se eu não estou falando para as minhas células que eu me amo, adivinhe, gente, eu vou me sabotar o tempo todo em relação ao emagrecimento, porque eu não gosto daquilo que eu estou vendo, sabe? Então, eu preciso ter essa reflexão sobre quando ocorreu a última observação completa do meu corpo. Eu pensei que, quando eu olhei para o meu corpo, o que que eu pensei? Eu me acolhi porque aquele corpo, gente, ele só cumpriu a tarefa que você determinou para ele. Então não é justo hoje eu me olhar e falar eu tô gorda, eu tô feia, eu tô horrorosa. Não cabe. Eu tenho que olhar para o meu corpo e falar assim, tá? Olha, ele só obedeceu o que eu fiz comigo antes. Entendeu? Qual que é o meu sentimento que eu preciso ter, né? Essa minha autoimagem corporal, ela vem com qual sentimento? Ah, eu pensei que. Qual é a minha observação? E mais, eu me senti. Quais são os sentimentos associados à observação do meu próprio corpo? Eu preciso disso, gente. Porque se eu não faço essa minha autoimagem, a minha percepção corporal, sabe o que que acontece? Eu não vou cuidar daquilo que eu não aceito. Eu não vou cuidar daquilo que eu não amo. Então, a minha percepção e imagem corporal eu preciso olhar e me observar. Isso tem muito a ver. Porque olha só, eu voltei aqui. O que que eu me senti? Se eu me olhei. Quando eu vejo uma mulher, olha a autoestima e a comparação. Ao ver uma mulher com um corpo lindo, né, gente? O que que eu falo? Verbalizações. Eu praguejo porque eu vejo isso que tem cliente que fala assim: "Ai, fulana, né? Fulana é magra, fulana é magra de ruim, fulana é isso, fulana é aquilo, eu ponho um monte de defeito, eu tô julgando. O que que eu penso? Ai, mas também, né? Deus me livre ter que malhar desse jeito para ficar com esse corpo. Como eu me sinto quando eu tô olhando? Eu fico assim, ai, minha vida é muito feliz, né? Agora eu tô gorda, não posso nem comer. Então, o que que me desperta de emoção ao observar um corpo? Porque a internet, gente, é terra de mentira. Eu sempre falo com as pessoas. Ai, Isa, minha amiga falou comigo que tá 20, 30 quilos acima do peso, ela tá se sentindo ótima, que ela tá feliz, que ela se aceita. Você tá lá com ela no dia a dia? Você está lá com ela na hora que ela tira a roupa e vai tomar banho? Você nem sabe se ela se olha no espelho. Porque é muito mais cômodo, gente, eu falar que tá tudo bem, sabe por quê? Porque quando eu falo que tá tudo bem, que eu não tô nem aí, que eu mesma faço bullying comigo, eu já afasto e tiro já o direito de outras pessoas irem fazer bullying comigo. É uma estratégia de defesa. Entendeu? É mais uma estratégia de defesa do que eu ficar falando, né, mostrando que eu sou forte, que eu me garanto. Não, percebe? Então, olha só que interessante. Ao me arrumar para sair, olho no espelho, como eu me sinto? Então, eu vou me preparar para, olha que interessante, um evento social. Se eu saio de casa me sentindo horrorosa,
a minha chance de eu ter um ataque de compulsão ou eu me desequilibrar lá na frente é altíssima. Porque ao invés de eu me amar, de eu me acolher, de eu trazer as percepções de como eu melhoro a cada dia, o que que eu faço? Nossa, mas tá gorda, hein? Ah, quer saber, gente? Emagrecer não é pra mim, não. Ah, vou comer pra lá, né? Assim? É assim. Ah, essa roupa já não me serviu mesmo, ah, tô nem aí. Vamos continuar guiando aqui a roda. Geralmente, né? Então, ou me arrumar o que que eu penso, isso pode me gerar uma ansiedade fazer eu comer lá na frente, né? Geralmente eu como mais quando em casa, sozinha, em companhia, quando passo um dia frustrante, porque tem gente que vai perceber que se tiver em companhia de pessoas que estão comendo exagerada, eu vou comer exagerada. Se eu estou em companhia de pessoas que estão comendo de forma equilibrada, eu vou comer de forma equilibrada. Então, eu preciso ter essa percepção. Quando não dou conta das minhas tarefas, né? Ah, hoje foi um dia estressante, eu tinha que entregar um relatório, não consegui. É a relação entre produtividade e alimentação. Ai, tive um dia de cão, o que que eu faço? Porque a maioria das pessoas compensam, tende a compensar, né? De tudo que você falou, o que faz mais sentido para você? Então, o que você está falando para você no seu dia a dia, né? Insights sobre padrões pessoais. Aqui ai, só emagrece quem faz muito esforço. Ai, só emagrece quem é novo. Ah, depois de tal época eu não consigo mais. É sobre isso, gente. Então, tu, nossa, pingando aqui. Quanto mais eu tiver centrada e clareza, sabe quando, gente, relação com a comida. Quanto mais eu estudo sobre como eu me relaciono com a comida, mais fácil o meu emagrecimento. Porque aí eu vou com um olhar científico, sabe? Eu não vou com culpa, eu não vou com julgamento. Olha aí, a minha investigação sistêmica. Ó, compulsão como compensação. Se eu estou comendo para compensar um dia cheio, um dia alegre, um dia triste, influências do ambiente, né? Padrão familiar e cultural. Ai, mas é porque a minha avó faz tal coisa. Então eu como aquilo ali toda vez. Sexualidade e afeto, né? Conexões emocionais e físicas. Ai, se eu tô comendo porque eu não quero chamar atenção, eu não quero que o meu corpo seja motivo de atenção. Então eu acredito, né, lá na minha mente, no meu inconsciente, que ficando com peso maior, eu não chamo a atenção dos homens ou do companheiro, né? Belezas e problemas, né? Consequências da mudança corporal. Ó, eu estou envelhecendo. Como que é? Essa investigação sistêmica ah, eu estou envelhecendo, acho que é ladeira abaixo, então não estou nem aí. E o último, né? Alimentos gatilho. O que será que eu não consigo me controlar? É um determinado doce, é um determinado salgado? Então, a investigação sistêmica quer dizer, eu vou levar em consideração o todo. Eu não vou ficar mais, gente, só nessa coisa do com. Por isso que eu falo, eu comi por ansiedade. Não é, gente. Eu preciso fazer essa investigação, né? Sistêmica. Ó, compulsão, a gente vai falar dessa investigação sistêmica e a gente vai falar sobre cada uma aqui, né? Compulsão por compensação. O que a comida está representando ou substituindo? Isso é importantíssimo. Se eu aprendo a responder isso, gente, eu vou ter uma capacidade de emagrecer e manter o meu peso assim, de uma maneira muito mais tranquila. O que está faltando na vida? O que você gostaria que estivesse acontecendo?
Qual o sentimento que isso traz? Então, vocês vão responder isso. O que você pensa da sua vida atualmente? Amizades, relacionamentos, hobbies. Gente, qual foi a última vez que você fez algo por você mesma? Olha como essa pergunta é importante, né? Isa, eu fiz algo por mim? Tipo, besteira. Não é, eu vou na academia todo dia, gente. Isso aí não é hobby. Isso aí é uma necessidade para manter a minha saúde e a minha longevidade, né? O que você não está vivendo e que a comida pode estar entrando como substituição. Então, o que que eu estou negligenciando? Isa, eu não estou conseguindo tomar um banho, eu não estou conseguindo descansar, eu preciso identificar. Então, primeiro padrão aqui, né? Compulsão como compensação. Experiências de perda, né? Pensa na sua vida em algum momento que você se sentiu sozinha. Qual é esse momento de solidão? Eu estou me sentindo experiência, né? Do abandono. É relacionamento, às vezes eu estou num relacionamento que eu estou mesmo ali, estou me sentindo abandonada. Te faltou alguém ou alguma pessoa, né? Luto, perdas precoce, né? De falecimento, de experiências. Você teve a perda significativa de algo ou alguém na infância? Então, desde morte, separação. Então, eu posso experienciar na perda uma situação que hoje me leva a querer compensar com a comida, né? Padrões familiares e culturais. Quando você pensa nas pessoas, seus familiares, como é que é? Os hábitos, né? Como você se sente olhar para eles? Como você seria, né? Como seria você magra perto da família? Quem poderia ficar triste com você? Eu sempre conto a história aqui do bebê Johnson, que é uma história muito famosa, que era aquele bebê da fralda, né? Da capa de fralda. Essa mulher, gente, do bebê Johnson, ela era uma figura muito bonita, né? Se vocês lembram, era um bebezinho lindo. E essa mulher era uma menina. Ela teve problemas com peso até os 50 e poucos anos de idade. E como é que era isso? O pai dela falava quando ela era nova. Assim, quando ela começava a emagrecer, ele pegava na bochecha dela e falava: Ai, você vai deixar de ser meu bebê Johnson. E só quando o pai dela faleceu, né? Ela foi um dos primeiros que a gente chama ali de case, né? Casos de mulheres que aprenderam a relacionar com a comida e a entender que o ambiente influencia. Então, quando o pai dela emagreceu, não havia mais a necessidade dela manter o peso. Então, ela achava que ela, para se sentir amada, para se sentir aceita, ela tinha que estar comendo. Então, é o quem poderia ficar triste com você ilustra bem, né? Olha a sexualidade e afeto que eu falei. Você está num relacionamento? Como você está? Se não, como você se sente em não estar com ninguém? Às vezes, tem mulheres que estão vivendo momentos na vida, por exemplo, ou está estudando para concurso público, ou está fazendo tese de doutorado, mestrados, enfim, trabalhando, produzindo. E se essa mulher ela for magra, entre aspas, ela vai atrair olhares de homens. E talvez não seja interessante. Por quê? Porque ela tá focada no estudo. Percebem como que eu posso estar engordando só para eu ter uma desculpinha, né? Que acima do peso eu não vou arrumar uma pessoa, né? Vive plenamente, faz sexo com frequência, tem um parceiro amoroso, o relacionamento vai bem, né? Dificuldades, tem alguma dificuldade com relacionamentos, né? No casal, né? Evita, por que e como, né? Então, eu preciso entender, gente, porque eu posso estar comendo porque eu estou com um problema nessa área. E se eu não investigo aonde está o meu problema,
eu não consigo solucionar. Então, eu vou viver comendo por conta de um problema, né? Ó, estar magra pode gerar algum problema. Atração de homens. Ai, meu marido é muito ciumento. Se eu ficar magra, né? O que que vai ser o desafio? Ou, ai, meu marido me acha linda gordinha. Se eu ficar magra, ó, consequências da beleza, né? Ai, ele não vai gostar de mim, porque ele gosta de mim gordinha, né? Como os relacionamentos podem mudar com a transformação física. Então, eu posso ter medo de ficar magra, eu posso ter medo de não ser mais gordinha, porque o meu marido gostava de mim de tal maneira. Então, isso eu preciso investigar, né? Quando você usa, né, a comer como prêmio. Qual a última vez que você exagerou? Prêmio, né? Quando era? O que você pensa? Ah, não, gente, mas hoje eu mereço, né? E qual momento mais te incomodou? Então, eu vou precisar, gente, por isso que eu falei, né? Eu deixei semana passada aquele diário da minha autoestima blindada, porque eu preciso fazer essas relações. Eu preciso ter em mente ali o que está acontecendo comigo, escanear mesmo, né? Eu gosto muito desse protocolo. Quais alimentos que fazem com que você perca o controle e coma compulsivamente? Poxa, é sempre a mesma coisa? Ou é qualquer alimento? Existe alimento que você não fica sem, que você não resiste, né? E memórias. Busca na mente, né? Qual foi a primeira vez que você se lembra de comendo? Porque tem gente que vai ter muita memória afetiva. Ah, era minha avó, era minha mãe, era meu pai, enfim. Gente, a compulsão, ela precisa ser encarada. E aqui esse protocolo ele não é só para compulsão, é para entender como eu me relaciono com a comida. E se eu não fizer um trabalho de investigação, eu vou passar uma vida toda falando que é ansiedade, estresse e metabolismo lento, né? Todo o excesso, olha essa frase, esconde uma falta. Todo o excesso esconde uma falta. Tá comendo demais, tá bebendo demais, tá gastando, né? Olha essa segunda frase. Não dá para completar um tanque de um carro com água no lugar da gasolina e ainda assim achar que ele funciona bem, né? Então, se todo excesso é uma falta, qual que é a minha emoção? Eu não tô legal, não tô legal em casa, eu não tô legal comigo mesma, eu não tô legal no emprego, né? Identificar, acolher e aceitar. Eu tenho que ter esse compromisso com o meu autoconhecimento. Agora, eu fiz muita dieta a vida inteira? Fiz. Ah, se eu fiz dieta a vida inteira, então o que que eu vou precisar fazer? Todas as vezes que eu me puni, o que que eu fiz? Percebe, gente, como que é? Então, eu preciso definir qual vai ser o meu novo pensamento, qual o meu padrão. Dois, qual a minha emoção que eu quero? Três, essa ação vai gerar que hábito? Então, eu vou definir meus passos concretos. E o hábito, né? Que é o que que eu vou estabelecer, os meus novos comportamentos. Gente, isso aqui é para mim, né? Esse protocolo, quando eu criei ele, coloquei ele, né, no Mente Magra em 6 Passos, eu dei uma aula sobre compulsão e ansiedade, mas não tinha ainda esmiuçado esse protocolo igual eu estou fazendo aqui. E ele é muito importante, né? É muito importante, gente, porque a partir disso eu vou escanear mesmo, né? Eu vou ser aquela máquina ali de entender o meu hábito, de entender como eu me comporto. E imagina fazendo isso sistematicamente.
né? Ah, durante 30 dias eu faço essa observação. Não tem como, né, gente? Eu não sentir as mudanças. Então, qual vai ser o meu comprometimento? Qual é o meu insight? O que está me levando a comer, né? O que que podemos fazer para lidar com essa situação? Aí as estratégias, né? O que que eu vou criar de estratégia? Se é a minha ansiedade do meu dia a dia, as tarefas, eu vou precisar aprender a conviver com isso. As estratégias que eu sempre falo, chegou em casa igual uma louca, vai tomar um banho. Porque se você chegar em casa igual uma louca da rua, da academia, e a primeira coisa que você fizer for para a cozinha, caramba, e se nessa cozinha não tiver alimentos que vão favorecer teu processo de emagrecimento, é praticamente impossível você falar comigo que vai resistir. Você vai acabar comendo o que não é legal, né? E se o sentimento leva a um pensamento, o pensamento leva a uma ação e a ação leva a um hábito. Então eu tenho um ciclo. Isso aqui é muito legal, né? Por isso que eu falo que eu preciso reprogramar a minha mente, que tem um pensamento que gera uma emoção que me leva a um comportamento. Isso aqui, gente, eu falo que é assim, funciona muito mais do que se eu fizer qualquer dieta, porque eu passo a aprender a me relacionar com a comida, né? Então eu preciso ter consciência. Enquanto eu não tomo consciência, o inconsciente me domina e eu falo assim, ai, para mim nada funciona, emagrecimento é um desafio, pá, 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 pá. Compreensão, né? A comida, ela nunca foi o problema, é o significado que eu dou a ela, o espaço, o não olhar para a raiz do problema, né? Identificação. Hoje você identificou. Talvez nesse momento isso não faça muito sentido, né? Mas lá atrás já fez transformação, né? Mas hoje eu fui capaz de manter, né, a minha relação com a comida, de melhorar. Então são percepções. Tá bom, meus amores? Então, assim, eu pensei muito em trazer o protocolo, porque eu tinha certeza que a maioria das meninas se perdem ou não fazem. Por quê, gente? Porque a gente já acha que a gente não precisa daquilo, né? Assim, é isso, né? Ah, não, eu vou fazer depois. Ah, não, Isa, eu nem como de forma compulsiva, imagina. É, mas eu preciso aprender a ter minha relação com a comida. Tá bom, meus amores? Ficamos por aqui então hoje. Um beijo grande, né, para todas vocês que vão assistir depois. As que assistiram agora, né? Eu vi que a Mimi caiu aí, começou e depois caiu, vi aqui mandando mensagem. E a gente se encontra, né? Mas aí daqui a 15 dias, semana que vem, estarei viajando. Então, um beijo para todas vocês, tá? Fiquem com Deus, a gente vai se falando, seja nos encontros aqui em grupo ou nos encontros individuais. Excelente semana para vocês, meus amores. Beijo grande. Tchau, tchau.